estranho, porque a minha voz está meio estranha, né? Peguei um resfriado, aí não sei o que houve de um dia para o outro. A voz começou a falhar. Então, eu vou só tentar reduzir um pouco o volume para não forçar muito, porque ainda tem a noite ainda. Então, a carga tem que dar para o dia todo. Nós temos sido abençoados, eu creio, através da experiência desse livro aqui, né? Esse tem sido o desafio da nossa igreja, de 40 dias de propósito, né? E a gente fala assim, mas são 40 dias de propósito para quem? São 40 dias de propósito para toda a igreja, né? Deus, ele vai falar de uma maneira especial e diferente com cada um. Tem falado comigo, também vai falar contigo. Eu trouxe até 14 páginas para compartilhar com os irmãos dos meus resumos aqui, né? Porque você lê a primeira vez, algumas coisas aparecem para você no texto, você lê uma segunda vez, outras coisas vão começando a se descortinar, você vai lendo as passagens e os textos bíblicos que estão colocados aqui, e que importância tem quando nós temos a oportunidade e nesse livro, não é qualquer livro que tem isso. Eu li esse livro algumas décadas atrás, não vou dizer quantas, mas não tinha o aperfeiçoamento que ele tem hoje, da questão das versões diferenciadas das traduções do texto, né? Ele faz até uma informação no final do livro acerca da dificuldade que nós temos da nossa língua, né? Quando você pega lá o ajuntamento do hebraico, aramaico e do grego, você tem 12 mil significados. Quando você traduz para o português, você tem 6 mil. Então, você acaba tendo, de alguma maneira, alguma percepção de perder alguma coisa. E quando você lê a palavra debaixo de várias traduções, você tem a oportunidade de completar os entendimentos. Isso tem sido maravilhoso. E deixa também a gente numa saia justa. Por quê? Diante de tantos textos poderosos, a gente poderia produzir palavras de adoração e de louvor a Deus em cima de cada uma dessas reflexões diárias aqui. Mas coube a Deus que a gente fizesse uma exposição e uma seleção diante de uma. Então, eu fiz a seleção diante do texto que nós vamos estar compartilhando com os irmãos nessa manhã, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 38. Isaías capítulo 38. Se você achou, por favor, fique de pé em reverência à palavra. Nós sabemos, como bons metodistas, que o assentar e o levantar faz parte da nossa liturgia, não só para que você fique em forma, mas também que a gente exercite a reverência ao Senhor e à sua palavra. Diz assim o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida, livrarei a ti a esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei a cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra no relógio de Acais voltar atrás 10 graus da distância que já avançou com o sol, e assim o sol recuou 10 graus que já havia avançado. Até aqui.
Pai, essa é a porção da Tua palavra que Tu separaste para nós no dia de hoje, Senhor. Sabemos que esse dia ele é todo abençoado porque o Senhor o fez. Mas permite, Senhor, que todos nós, eu e meus irmãos, possamos ser alcançados, Deus, pela verdade que está no Teu coração diante desse texto que acabamos de ler. E que sejamos edificados, Senhor, restaurados, transformados, libertados por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Eu queria rapidamente lembrar aos irmãos quem foi Ezequias. Ezequias foi filho de Acais, aquele Acais. O texto diz para nós ali a referência a Davi, e é uma coisa interessante, porque a Bíblia ela faz muitas das vezes a menção da descendência, aquilo que é a referência para Deus. Então, Acais nunca foi uma boa referência, nem foi alguém que pudesse ser tomado como alguém que seguiu os passos de Deus. Pelo contrário, o seu pai, o Acais, ele fez aliança com a Síria, colocou diversos altares dos montes edificados a outros deuses. Isso é recorrente no Antigo Testamento e é uma coisa que incomodava e incomoda ainda nos dias de hoje muito o coração de Deus, a questão da idolatria. Isso é da capacidade que o ser humano tem de, na busca de encontrar Deus, colocar no lugar de Deus uma série de outras referências que de alguma forma podem satisfazer a sua alma, a sua circunstância momentânea, ou estabelecer um Deus que esteja dentro de uma caixinha ou dentro de um controle. Mas esse nunca foi, nunca será o Deus de Israel, e nunca será o Deus verdadeiro. Quando nós olhamos para Acabe, um garoto que recebe um trono com 25 anos de idade, nós pensamos assim, como é que pode alguém ser rei de Judá com 25 anos de idade? Isso era muito comum naquela época, porque a vida das pessoas, em geral, elas não duravam tanto tempo quanto duram hoje. Então, a vida precisava ser intensa, precisava ser correta e precisava ser rápida nas suas decisões. O texto não nos mostra, nem esse texto, na verdade, a palavra de Deus, quando se refere à vida de Ezequias, ela vai se deter basicamente aos textos que se encontram em Isaías, os textos em 2 Reis e o texto em 2 Crônicas, vão estar trabalhando a dimensão de como foi o reinado de Ezequias. Mas 3 pontos nos chamam a atenção quando nós falamos desse rei. E 3 pontos nós queremos trazer para a edificação da tua vida, para a edificação da vida da igreja, daquilo que esse rei viveu, tanto daquilo que conforta o nosso coração quando nós nos entregamos ao Senhor, quanto também aquilo que nos desafia no dia a dia, na caminhada com o Senhor. Quando nós compartilhamos a vida de Ezequias enquanto rei, ele assume um reino que estava totalmente despedaçado em relação aos seus valores. E ele toma uma atitude no seu coração. Ele decide no seu coração restaurar o altar de Deus. Essa foi a primeira atitude dele. Não tinha dinheiro, não tinha bens. Os levitas no trabalho do templo nem estavam sendo remunerados. Não tinha salário para pagar ninguém para tocar teclado, nem para tocar guitarra, porque naquela época haviam pessoas que viviam para isso, se revezavam em escalas para servir, não só nos louvores, mas também nos serviços do templo. No entanto, Ezequias toma uma atitude, e a primeira atitude dele, que é restaurar o altar de Deus, dá sequência a uma série de acontecimentos que vão edificar a vida de Judá nessa caminhada. Eu queria seguir no texto com a parte de 2 Crônicas, capítulo 29, que faz menção ao tempo em que a adoração em Judá foi restaurada. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3 a 5, diz assim: Ele, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora,
e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Continua lá no versículo 18 e 19. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. No versículo de 28 a 29, toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos que com ele se achavam, se prostraram e adoraram. A primeira parte da restauração da vida, do templo, da nossa comunidade de fé, da nossa sociedade, parte de uma atitude: de abrir as portas do reino de Deus. Pastor, quem é responsável por abrir essa porta? Quem é que abre essa porta, pastor? Quem abre essa porta somos nós. Nossa primeira atitude é abrir as portas do reino de Deus para as pessoas e restaurar o altar de Deus, restaurar o altar da adoração. Eu fiquei pensando quando eu estava estudando o texto e o livro, porque tem muitas coisas no livro, muitas coisas que nós aproveitamos. Você fica tentando aproveitar tudo aqui. Eu falei: Senhor, não tem essa capacidade, porque o livro fala muita coisa, e recentemente ele vai falar sobre a questão da adoração ao Senhor, né? E não da adoração somente como nós entendemos, do louvor, do cantar, do entoar, embora também esteja presente, acabamos de ver no texto, mas da adoração como um estilo de vida, a adoração com simplicidade, a adoração que começa com submissão ao Senhor. A palavra rendição, estava falando na escola dominical, que vai se referir sempre a um sentimento de perda, né? Se renda, opa, perdi. Mas diante de Deus o sentido é um outro sentido, é o sentido de reconhecimento, é o sentido de submissão. O texto não vai dizer aonde Ezequias aprende isso, mas também não importa muito. O que importa é que na sua atitude, não só no seu falar, ele tome a atitude certa, ele tome a atitude de abrir o reino de Deus e saber na sua consciência qual é a sua incumbência, qual é o seu cargo. Às vezes nós pensamos que, conforme a ordem do livro, os testes acontecem antes das incumbências, das missões e das atribuições, mas no caso de Ezequias, pode ter certeza, ele antes desse momento aqui, passou por vários testes na sua vida, e chegou a um momento aqui em que ele recebe uma incumbência do Senhor. Agora você é rei. Isso não é para sua vanglória, isso é para sua mordomia, porque o rei não é para ser servido, o rei é para servir. E ele entende isso tão profundamente no seu coração, que ele consegue arrancar um sorriso de Deus para ele. Porque é assim, quando Deus percebe que nós entendemos aquilo que Ele quer conosco, Ele sorri para a nossa vida, Ele se agrada na nossa vida. Ele coloca um selo no nosso coração dizendo: você entendeu a mensagem, você entendeu o propósito, você entendeu o que eu quero, então caminha diante de mim, caminha dentro da minha vontade, porque tudo te irá bem. Tudo irá sem desafios? Não, não irá sem desafios. O texto vai dizer para nós que, ao mesmo tempo que a adoração do Senhor está sendo restaurada em Judá, em Jerusalém, de um outro lado, existem ameaças acontecendo. Por quê? Por uma razão simples: se eu quebro alianças que eu tinha com Satanás, se eu quebro alianças que eu tinha com esse mundo, que eu faço tanto vínculos, que eu venero tanto, que eu valorizo tanto, e digo: basta, agora eu quero restaurar o meu altar, vai ter retaliação.
Senaqueribe, rei da Síria, se levanta de um outro lado. E ele quer alguma coisa. Ele quer mostrar que o império que manda naquele tempo era a Síria. Ele manda recado para Israel, ele manda recado para Judá. E diz, olha, estou chegando, hein? Estou chegando com o meu exército. E eu vou tomar. Que negócio é esse de quebrar a aliança? Teu pai Acaz tinha uma aliança comigo. O que é isso, moleque? Quem é você para poder fazer isso? Vou te mostrar que você não é o rei que você pensa que você é. Senaqueribe foi tão atrevido, no sentido da sua afronta, que ele não só manda, após fechar o cerco sobre o reino do norte, sobre Israel, e colocar o seu exército todo em torno de Judá, que ele manda mensageiros que sabiam falar o hebraico, a língua da época. Eles não falavam a língua síria. Eles foram e leram a mensagem do rei dizendo, vosso rei está vos enganando. Eu vou entrar, eu vou assolar e eu vou destruir. E alguns daqueles que receberam no portal disseram assim, não dá para você ler isso só para nós aqui na tua língua, para que a gente entenda? Não. A gente vai ler para todo o povo saber. Porque o que se queria? Se queria que todo o povo soubesse qual era a afronta, qual é a ameaça que estava chegando, qual é a aliança que foi rompida, para que o povo tivesse medo. E ao ter medo, toda aquela engenharia que estava sendo feita em Judá, toda a preparação dos canais de água que saíam conforme o tempo de Davi, para proteger e abastecer a cidade com água, mas deixar o exército que estava do lado de fora, sitiando, cercando, preparando para destruir, desguarnecido de água, de maneira que eles cansassem. Tudo isso pudesse ser colocado à baila, à pauta, à agenda, para que eu pudesse conversar. Poxa, está vendo? A gente está se preparando para isso, mas olha o que falaram aí, olha o que está chegando aí. Né? Olha o que está sendo preparado para nós aí. Será que a gente está caminhando corretamente? Será que as escolhas que nós estamos fazendo e apoiando esse rei, esse garoto, esse menino que mal saiu das fraldas e já está dominando uma cidade, um país, um exército, e ainda falando em nome de Deus? Qual é o sentido que faz na fala de alguém da qual eu tenho dúvida acerca da autoridade, que fale ao meu coração e diga, essa é a verdade de Deus? O que no teu coração, quando você escuta a voz de Deus, você ouve e diz assim, esse é Deus que está falando? Como eu faço o discernimento de que restaurar o altar de Deus e quebrar os outros altares que estavam no monte era o momento certo, era a hora certa, era a decisão certa a ser tomada? O que movimenta o nosso coração a reconhecer que Deus quer algo conosco e muitas das vezes quer algo urgente conosco? A adoração do templo foi restaurada, mas precisava ser restaurada uma outra coisa para esse povo. E essa outra coisa se encontra em 2 Crônicas, capítulo 30, que é a observância da Páscoa. A Páscoa, naquele tempo, ainda hoje para os judeus, é a comemoração e a lembrança e a memória da libertação de um povo que foi escravizado por 400 anos. E Deus dá um discernimento a Ezequias e de celebrar a Páscoa com o povo, não só o povo de Judá, mas também chamar Israel a participar, a que todos pudessem participar de uma festa, mas não é uma festa qualquer, é uma festa que comemora e lembra o que o nosso Deus fez
com os nossos antepassados. E que da mesma maneira que o nosso Deus fez com os nossos antepassados, Ele também é capaz de realizar hoje, na vida daqueles que tomam uma atitude diante dEle. O texto diz assim, versículo de 1 a 3, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo de 1 a 3. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim e Manassés que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificado sacerdote em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém, porque seria desprezível se realizar uma festa antes que houvesse a santificação dos sacerdotes e depois dos povos. Veja bem, Judá e Israel viviam separados, reino do norte e reino do sul. Mas nesse momento, na celebração da Páscoa, Deus coloca algo no coração de Ezequias. Não me interessa quem pensa igual a mim ou quem pensa diferente de mim. Nesse ponto, nós temos a mesma fé. Nesse ponto, nós temos a mesma crença. Nesse ponto, nós estamos ligados no mesmo amor de Deus, do Deus libertador de Israel. No texto, no versículo 13 a 16, diz assim: E ajuntou-se em Israel muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor e puseram no seu posto segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam sangue, tomando da mão dos levitas. Quero voltar no versículo 12. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe, unindo-os no propósito de cumprirem a ordem dos reis e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Na minha tradução aqui. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração. Sim, os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Quando eu estava lendo esse texto, eu recordei do início do livro, quando ele fala acerca da árvore da vida. Nós temos duas árvores aqui, uma árvore seca e uma árvore verde. Os nossos olhos conseguem ver a diferença clara entre as duas. Se você fizesse essa pergunta para você, quais dessas árvores é a árvore saudável? Você não teria nem dúvida de responder. A árvore saudável é aquela que se desenvolve, é aquela que dá folhas, que dá galhos, que dá ramos e que dá frutos. Eu até ia brincar, mas depois fiquei preocupado da Eliane ficar chateada comigo. Ia trazer uma jaca, eu adoro jaca. Ia trazer uma jaca para colocar aqui, mas acho que não, o peso não ia dar. Mas talvez uma jabuticaba daria bem, só para exemplificar os frutos dessa árvore. Porque a nossa caminhada, a gente se sente exatamente nessas dimensões de vida, nas dimensões de que nós nos sentimos firmes, nossa raiz está firme, a gente percebe que a nossa vida vai crescendo, os ramos vão crescendo, em determinados momentos vão começar a nascer flores e frutos, que é o que se espera. E de outro lado, quando a gente olha, não quer nem olhar, a gente só quer ficar olhando para o lado de cá, eu não quero olhar para o lado de lá. Mas também é necessário olhar para o lado de lá, não por conta daquilo que os nossos olhos veem, mas
por conta daquilo que os nossos olhos não veem, mas a nossa consciência sabe muito bem que se não houvesse raízes, se essa raiz não estivesse tirando nutrientes da terra, essas árvores não estariam da forma que estão. De tal maneira que a palavra de Deus, quando vem a nós e nos convida, ela não nos convida só a dar flores, folhas e frutos, mas ela nos convida também a mergulhar no lugar onde a igreja se propôs a estar, que é de aprofundar as suas raízes. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que mesmo que as circunstâncias que estejam acima do solo afetem essa árvore bonita e possam fazer ela chegar perto daquela, se as suas raízes estiverem bem firmadas e aprofundadas, a ponto de alcançar um lençol freático, a ponto de alcançar um lugar bem profundo, onde consiga tirar o nutriente certo, mesmo que ela fique temporariamente daquela forma, depois que a circunstância e a tempestade passar, ela vai florescer novamente. A palavra de Deus, ela vai falar sobre isso constantemente, mas quando nós olhamos para o texto para sermos fiéis àquilo que Deus nos deu nessa manhã, Deus quer que a nossa raiz esteja cada vez mais aprofundando na palavra dele, para a gente não ficar balançando e nem se enganando com o que os nossos olhos estão vendo, mas na certeza de que a nossa raiz está entrando, está aprofundando, está chegando lá na fonte, né? Deus é o criador da vida, Deus é a fonte, Ele não é só o começo, Ele é a fonte, é Ele que motiva você. Eu não, pastor, quem me motiva sou eu mesmo. Você pensa isso, até o momento que Deus te dê a consciência. Quando você adquire consciência das coisas, você é obrigado a repensar a vida. Você é obrigado a repensar as tuas atitudes. Quando nós colocamos, eu vou restaurar a minha vida diante do altar do Senhor, a primeira atitude que nós temos precisa ser a atitude que Ezequias teve. Ele foi na palavra, porque a palavra é vida. E a segunda coisa que ele fez, ele foi na memória, porque a memória também é a vida. Não é à toa que se diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? O que habita na tua memória que te dá esperança? Talvez se eu perguntar agora, você vai ficar vasculhando a tua vida, mas o que nós queremos tratar aqui é o seguinte: o que me dá a memória daquilo que eu já caminhei com o Senhor, que mesmo que eu esteja nesse momento meio assim ou totalmente assim, a minha raiz que ninguém está vendo, possa reconectar com Deus, com a fonte, para voltar ao estado da graça e do propósito que Deus trouxe para a minha vida. Quando nós lemos um texto desse, é interessante, porque Ezequias não conhecia esse livro. Mas como as pessoas conseguem viver o propósito de Deus, sem ter que racionalizar tanto com as oportunidades que nós temos hoje. Isso é fruto da graça de Deus para nós. Nós estamos recebendo tudo pronto diante de Deus, tudo vivido, uma série de palavras de Deus, uma série de memórias daquilo que o nosso Deus fez. Se você vasculhar mais um pouco, você não só vai trazer memórias daquilo que Deus fez na vida do seu povo, mas você também vai conseguir contar memórias daquilo que Deus fez na tua vida. Eu gosto de compartilhar histórias que eu tenho vivido. Pastor Fernando também, a gente faz muito isso aqui, né? Mas às vezes tem histórias que nos envergonham. Já contei algumas aqui e vou contar mais uma hoje. Minha mãe, quando a gente era pequeno lá em casa, minha irmã, a diferença minha para ela é de 6 anos, então quando eu estava na pré-adolescência, ela já estava indo para o mundo do trabalho, né? Lá em casa era assim, meu pai era farmacêutico, então ele trabalhava fora na farmácia, na indústria farmacêutica lá, como contador, e minha mãe era professora, mas ela não era professora de colégio. Na minha época tinha muito professor que dava aula em casa, então lá em casa tinha um galpão atrás da casa, né, de telhadinho de barro, né,
E ela tinha 40 alunos de manhã, 40 alunos de tarde e 40 alunos de noite. Essa é a dinâmica que eu nasci e fui convivendo ali até os meus 13 anos de idade. E era uma loucura lá em casa, porque era bom demais, né? Chegava do colégio, e já ficava doido para fazer logo o dever de casa. Minha avó ainda tinha aquela réguazinha que tinha aqueles buraquinhos, né? Se você não fizesse o dever, você tomava palmada ali para poder aprender, né? E a gente fazia as coisas e corria para dar tempo de, na hora da saída das turmas da minha mãe, a gente brincar, né? Eram uns 10 minutos, 15 minutos que fazia toda a diferença no meu dia. Até uma vez que, por algum motivo que eu não consigo lembrar e nem reconhecer, eu tomei a seguinte atitude. Na hora da saída, a gente brincava muito e fazia amizade com o pessoal e tudo. Começou uma brincadeira de tacar pedra para cima. Coisa de... eu ia dizer de criança, mas acho que não. Coisa minha, eu não vou ofender as crianças, né? E aí começamos a jogar pedra para cima, jogar pedra para cima, jogar pedra para cima e tal. E todo mundo desviando, achando bonito com as pedrinhas e tal. Pedra de mão e tudo. Até uma hora que eu joguei uma pedra, que não era pedra era um calhau desse tamanho assim. Não sei, tu vai na empolgação, tu pega e joga, e joga, e joga, e joga. E aquela pedra acertou no olho de um dos alunos da minha mãe. Tá rindo, vocês não sabem dessa história, né? Nem eu, lembrei agora, né? E aí, aquilo ali tomou um caminho complicado na minha vida, naquele momento ali. Por quê? Todos nós estávamos eufóricos ali com as coisas que estavam acontecendo, a brincadeira e tal, não sei o quê. E aí, aparece o rapaz não, 12 anos, não é nem rapaz, somos garotos ainda, né? Com o olho sangrando, saindo bastante sangue, né? E com a pedra que acertou ele. E aí ficou aquela coisa assim, meu Deus, que brincadeira idiota é essa? Quem fez isso? Não sei o quê. Minha mãe estava lá terminando de arrumar as coisas da aula. E a gente ali na frente, aquela situação, metade tinha saído, tinha pais que vinham buscar os filhos, aquela coisa toda, né? E aí vem um rapaz com uma pedra na mão, pô, o que aconteceu e tal. E eu olhei para a pedra e eu reconheci a pedra. E na hora, o meu sentimento foi dizer assim, nossa, não dessa forma tão elaborada quanto hoje, né? 53 anos ajudam. Mas aquela, nossa, quem será que jogou? Quem será que jogou? E chegou o pai do garoto também, ficou uma situação complicada, né? E o fato é que eu não tive coragem de dizer que tinha sido eu. Mas eu sabia que tinha sido eu. Felizmente o rapaz não perdeu a vista. Mas depois que acontecem esses sustos, a tua mente começa a desenvolver não só o que foi, nem de onde veio aquilo, mas o que poderia ter resultado aquilo. Como é que eu ia conviver com um rapaz que ficou cego da vista, de uma coisa que eu é que fui o responsável? E isso veio na minha mente essa semana, né, quando eu estava lendo uma das leituras, que eu não vou lembrar agora qual delas é, também não é objetivo aqui, que falava acerca de algo que está relacionado a esse texto. A incumbência que você recebe, os testes que você é testado e as atribuições, que são as competências, são os dons que nós recebemos para exercer. E eu confesso aos irmãos que eu chorei essa semana e estou com vontade de chorar até agora, de relembrar esse fato. Porque não se trata mais da pedra. Isso já ficou resolvido lá atrás.
O garoto não era um colega qualquer, era uma pessoa querida minha. E quando eu pensei no que eu fiz a ele, mesmo sem querer, mas fazendo, isso trouxe hoje, essa semana, no mover de Deus dentro de mim, um sentimento trazendo o seguinte: que responsabilidade eu tenho com as pedras que eu lanço na vida. Que responsabilidade eu tenho com as coisas que Deus me dá na mão para fazer, e como eu uso, não só a missão que Deus me dá, mas também o talento que Deus me dá. E eu disse para o Senhor: Senhor, aí você entende o que Davi fala quando diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Porque muitas das vezes nós estamos cometendo crimes de sangue, em pensamentos, palavras e obras, contra irmãos que nós amamos, contra irmãos que nós não amamos, nem sei se poderíamos chamar de irmãos, aleatoriamente ou provocadamente, causando inimizade, causando separação, causando maledicência, trazendo uma série de traumas e mágoas que depois vão ter que ser pedidos perdão ou não. Mas o fato é o seguinte: Israel e Judá já estavam, devido ao afastamento que tinham, se considerando como praticamente inimigos. Só faltava um lutar contra o outro. E olha o que Deus faz na vida de Ezequias. Por causa de uma atitude de quebrantamento, de restauração do altar do Senhor, Deus une de novo o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Em torno de quê? Em torno de uma aliança, em torno de uma memória, em torno de uma promessa, em torno de uma realização, em torno de um Deus. Deus faz essas coisas porque Ele é Deus, mas Ele quer fazer essas coisas em nós porque Ele tem propósito em nós. Não é só porque é o título do livro, mas porque é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós conheçamos o nosso propósito. Ezequias aqui está conhecendo o seu propósito. Há uma pergunta que nasce aqui: como é que eles sabiam fazer essas coisas? Nós temos todas as ferramentas hoje, temos dificuldade de fazer. Como eles faziam essas coisas? Porque eles tinham simplicidade no seu coração. Porque eles tinham simplicidade na atitude. Quando a gente conjectura muito, a gente bota tantas razões para não fazer, que a gente não faz. Quando a gente coloca uma só razão para a gente fazer, Deus quer que seja feito, a gente deve fazer. Porque a partir dali, a partir daquele passo de fé, não, peraí, primeiro deixa eu ver se a lã está molhada ou se a lã está seca. Não, o passo de fé já foi dado. E quando Senaqueribe vem querendo atacar, ajudar, o que o Senhor diz através de Isaías? Eles eram contemporâneos. Isaías chega para Ezequias e diz o seguinte: olha, primeira coisa, Senaqueribe não vai entrar aqui. Pelo contrário, ele vai bater em retirada e o final dele vai ser triste. E a palavra de Deus vai mostrar, tem vários textos aqui de referência, de que quando o Senhor se move de acordo com o coração de Ezequias e de acordo com aquilo que ele está fazendo, que é do agrado de Deus, Deus diz o seguinte: olha, pode deixar que eu vou acabar com o exército de Senaqueribe. E o mais bacana é o seguinte: nós poderíamos pensar assim, Deus vai mandar uma legião de anjos. Nada. A palavra diz que Deus matou todos aqueles homens com um só anjo. Um anjo, uma noite, desbaratou tudo aquilo que Senaqueribe queria, desbaratou tudo aquilo que Senaqueribe tinha afirmado e tinha que se garantido. Outros textos vão dizer: uns confiam em carros e cavalos. Outro texto vai dizer: até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Então a tua vida tem propósito.
Tua vida tem propósito. A vida de Ezequias tinha um propósito. Era reconciliar o Israel de Deus. Ele não faz isso dizendo, vou reconciliar o Israel de Deus. Não. Ele não faz isso. Ele quer agradar o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, todas as coisas vão acontecendo na sua vida. Veja bem, há um momento em que o templo é restaurado. Há um momento em que a Páscoa é restaurada. E depois que tudo isso acontece, e que também, no contexto do texto, a sua morte é abreviada. Eu coloquei até uma pergunta, depois eu tirei isso daqui, que eu falei assim, não, esse tipo de pergunta não se faz. Que é se Ezequias tinha noção da eternidade que nós temos hoje. E por que ele pede para ficar? Porque se ele tivesse a percepção da eternidade com Deus, como nós temos, ou como nós deveríamos ter, ou como o livro hoje nos acorda para ter, a nossa leitura seria a seguinte. Não dá nem para cantar hoje. Eu só quero ir para lá. Esse tipo de música é música de quem? É música de quem está na dimensão da eternidade. Sem a presunção de dizer o seguinte, eu quero estar na eternidade, mas presta atenção no texto. Eternidade vai ter para todo mundo. A diferença é, qual é a eternidade que eu vou viver? Se é uma eternidade com Deus, ou se é uma eternidade sem Deus. A que nós queremos, com certeza, é a eternidade com Deus. Para ter eternidade com Deus, esse tempo breve aqui, tem que ser um exercício bastante bacana, para que eu diga para o Senhor, Senhor, eu aprendi a como vai ser a nossa vida, lá com o Senhor na eternidade. A eternidade com Deus é o maior valor que Deus nos deu. O maior valor que Deus nos deu. Não é à toa que Eclesiastes vai dizer que Deus já colocou dentro do coração humano o sentido da eternidade, para que nós desejássemos a eternidade. Porque que algumas situações que nós tanto queremos não acontecem e nós temos a sensação de incompletude, porque essa completude só vai acontecer quando nós estivermos lá. Enquanto nós estivermos aqui, como bem diz o texto, nós vamos nos sentir como peixe fora d'água em algum momento. Parece que a gente não combina. A gente está tentando ser aceito pelo mundo, entrar no encaixe do sistema do mundo, mas a gente não se encaixa. Poxa, mas por que será que não se encaixa? Porque não se encaixa. Não é compatível. Não é compatível. Ah, então por que a gente está aqui e não vai para lá? Porque a salvação ainda não chegou para todos, mas precisa chegar. E Deus diz o seguinte, a quem enviarei? Deixa eu ver aqui. Aleluia, Deus vai usar você. Eu já posso ir para a eternidade. Não é assim. Deus tem um propósito em cada pessoa, em cada vida. Ele quer realizar esse propósito. Ele tem pressa em realizar esse propósito, né? Pressa não é bem a palavra. Na verdade, às vezes nós é que estamos atrasados em relação a algumas coisas. Deus está no tempo certo, está no tempo dele, está no Kairos. Nós é que às vezes somos despertados tardiamente ou muitas das vezes escutamos, mas não entendemos, não obedecemos. Falava na escola dominical acerca dos filhos, de que o prazer do pai é quando ele consegue ensinar alguma coisa para o filho. Qual o desprazer do pai e da mãe? É você perceber que nada do que você faz, nada do que você ensina, nada do que você direciona gera frutos na vida do seu filho, da sua filha. Deus não vê isso de uma maneira bem semelhante? Ele nos ensina, Ele nos capacita, nos dá ferramentas, nos abençoa, nos livra dos males, não sei o que, tal. Tá? Para chegar no final do culto, alguém chegar e dizer, nossa, o louvor hoje foi bom, fui abençoado. Foi ótimo. Mas o propósito do louvor é da adoração. Para Ele. Para Ele. Cantamos cânticos de comunhão? Sim, precisamos de comunhão, porque senão muita gente entra e sai daqui e nem cumprimenta o outro. E às vezes não tem razão nenhuma para isso, é a vida. É o sistema do mundo que nos coloca nessa posição, mas o sistema de Deus não.
O sistema de Deus diz o seguinte: santificai-vos, para que a gente possa comemorar a Páscoa juntos. Santificai-vos e arrependei-vos de não observar aquilo que é importante para Deus e só observar aquilo que é importante para mim. Como se eu pudesse fazer uma pré-seleção, e muitos de nós fazemos em algum momento da vida, de dizer o seguinte: bom, Deus tem um banquete para mim, então tá bom, eu quero comer isso aqui eu não quero. Não, olha lá, né? E vou fazendo as seleções. Quando Deus coloca um banquete para nós, diante de nós, é para comer, não é para desprezar. Porque esse lençol, ele desce e sobe algumas vezes, e depois que ele sobe de vez, ele não desce mais. Tem chances que nós não podemos perder, irmãos. Tem chances que nós não podemos desperdiçar. Ezequias não desperdiçou a chance dele. O terceiro ponto que nos chama a atenção nesse texto de Ezequias e que está concatenado, está alinhado com o que nós temos aprendido desses 40 dias de propósito, diz respeito à oração. A oração de Ezequias. A oração que ele faz a Deus quando ele pede para não morrer. A oração que ele fala ao Senhor dizendo: Senhor, não me leve, Senhor. Não me leve. Tu sabes que eu tenho intimidade, que eu tenho me dedicado, que eu tenho sido fiel ao Senhor. Não me leve. Eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade, mas o meu pedido está colocado no teu altar. E isso diz algo sobre Ezequias, a respeito de algo que às vezes passa pelo nosso coração e nosso entendimento, que é como nós devemos orar ao Senhor. Quando nós lembramos do tempo em que Senaqueribe iria atacar Judá, Ezequias tentou antes acalmar o coração de Senaqueribe, né? Ele envia até alguns bens para acalmá-lo, não adiantou. Senaqueribe, ele vem com tudo, né? Mas a oração, ela pode mudar o rumo das coisas. Quando Ezequias ora ao Senhor, Deus já tinha decretado. Ezequias, o que ele fala para Isaías? Arruma a tua casa. Olha, ainda deu tempo, hein? Tem muitos que não têm tempo, né? Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Por que Deus fala assim com Ezequias? Porque ele conhecia o coração de Ezequias, sabia também da fidelidade de Ezequias, e sabia dos propósitos que Ezequias tinha feito. Mas Deus sabia mais do que isso. Deus sabia o que vinha depois. No entanto, ouviu a voz de Ezequias. Porque a partir do momento que Deus ouve a oração de Ezequias e lhe concede mais 15 anos de vida, Ezequias sofre na sua vida de um mal que muitas das vezes acomete a nossa vida e a nossa caminhada também, que é o orgulho. Veja bem, ele é um garoto, ele reinou 29 anos sobre Israel. Faz as contas comigo. De 25 a 29, dá quanto? Eu tô rouco, eu tô ruim de matemática. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? 54, 53? Quem dá mais? 26 com 29 dá 55, né? Não é isso? Até ontem, né? Então tá bom. 55 anos. Quase da minha idade. Ou melhor, mais velho um pouco do que eu. 55 anos. Ele reinou esse tempo sobre Israel. E desse tempo que ele reinou, dos 29 anos que ele reinou, 15 foi a partir dessa oração. E 15 anos, muita coisa acontece. Porque quando o pessoal vê que Deus livra Judá da invasão de Senaqueribe, que a Síria era poderosa, o pessoal começa a olhar para Ezequias dizendo: quem é esse cara? Quem é esse cara? Vamos lá saber quem é ele. Como é que se sabe quem é uma pessoa? Hoje não se tem muito prática disso, né? Mas antigamente fazia. Quando você ia na casa de alguém, o que é que você levava? Alguma coisinha, né? Um bolinho, um chocolatinho. Naquela época era um pouco mais, era ouro, era prata, eram valores, era o rei, não era a pessoa comum, né?
E aí começavam, nossa, Ezequias, você é o cara, você é isso, você é aquilo. E Ezequias comete um pecado. Ele começa a se calar de dizer quem realmente tinha feito aquela maravilha. Quem realmente tinha ganho aquela batalha. Quem realmente tinha ganho e proporcionado aquela vitória. Quando você tem uma vitória na tua vida, a quem você atribui a vitória que você tem? Ou será que de vez em quando não bate uma coisinha dizendo assim, pô, eu sou o cara, hein? Eu sou bom, hein? Porque não faltam pessoas para falar. Deu alguma coisa certa na tua vida, caramba, mas você, poxa, nossa, você, mas você, até uma hora que, se você não tiver com a raiz lá no fundo, você vai achar o quê? Faz sentido, hein? Faz sentido, eu sou o cara. Não é à toa não, eu sou um prodígio, novo do jeito que eu sou, com todas essas medalhas no meu peito. E aí Deus olha para Ezequias e se entristece. Teve uma hora que ele sorriu, né? Mas tem uma outra hora que ele se entristece. E ele diz para Isaías o seguinte, vai lá. Isaías já não aguentava mais, né? Gente, mas pô, que negócio é esse, pô? Que relação é essa de Deus com esse homem? Isaías vai lá e diz para ele, pode se preparar. Durante a tua vida, nada disso vai ser tocado, mas depois que você partir, haverá um reino. Esse que está te bajulando agora recentemente aqui, Babilônia, que você nem ouviu falar direito, que quando Isaías chega para ele e pergunta assim, quem é que está vindo aqui? E o que é que você está mostrando? Não, vem uma pessoa aí de uma tal de Babilônia, eu não sei nem quem é, mas vem tanta gente aqui para ver a minha glória, né? Que eu nem me preocupo, eu levei ele na casa do tesouro, mostrei tudo que eu tenho. Quando Deus te dá a vitória, presta atenção. A vitória foi dada a você por um propósito de Deus. E você foi usado por causa de uma atitude que você tomou diante de Deus. Mas se essa atitude, da qual Deus te deu vitória, se transformar num orgulho, Deus vai tirar tudo aquilo que Ele deu. Ele é Deus. Ele é o dono de tudo. Ele dá, mas Ele tira também. Por quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados a sermos mantidos aonde? No seu amor. O lugar que Deus quer que nós estejamos é no seu amor. Jesus fala sobre isso. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor é uma pessoa, é alguém que você quer que esteja sempre perto de você. Quando eu vou para o lugar de orgulho, eu vou para o meu lugar de afastamento, de distanciamento, de independência. Eu não preciso mais. Pode cortar a raiz, a árvore vai ficar sempre verdinha aqui para sempre. Que falso engano de Satanás. No dia que a gente perde a nossa raiz e deixa de aprofundar a nossa raiz, a nossa vida começa a mudar. Porque nós esquecemos que nós temos princípios. Princípios não se negociam. Princípios não se abrem mão. Pastor, mas eu não concordo com isso. Então você tem que repensar a tua vida. Porque a nossa vida é baseada na palavra. Eu quero viver na palavra. Eu acerto sempre? Não. Eu erro sempre? Não. Como é que está a minha relação de acertos e erros? Depende de quanto a minha raiz tem aprofundado na presença de Deus. Essa história de dizer assim, não, a raiz já está boa já, não precisa aprofundar mais não. Isso não está no teu controle. A gente pensa que está, mas não está no nosso controle. Só tem dois caminhos para a raiz. Ou ela atrofia, ou ela cresce. Pega uma amendoeira e começa a tentar cortar aquelas raízes dela que vai espalhando na horizontal. Tenta cortar, vai levantando calçada, vai levantando tudo. Não dá para brincar mais com Deus. Deus quer um compromisso sério com cada um aqui. Essa coisa de ficar flertando com o diabo,
achando que, não, eu estou em Deus, mas eu também estou aqui, vamos caminhando para lá e para cá, vamos ver onde a gente chega. Você vai chegar numa eternidade sem Deus. Deus tem um propósito claro, e se você não tinha essa consciência, lamento muito, a palavra de Deus te trouxe hoje uma palavra de libertação para você saber na tua vida. Eu preciso tomar uma decisão diante de Deus. Eu quero caminhar na eternidade com Deus, ou eu quero caminhar na eternidade sem Deus. A decisão é tua, Deus já tomou a dele. Ele tem propósito, ele tem princípio, ele tem colocado seus princípios da palavra diante de você para que você possa tomar uma decisão sábia diante de Deus, uma decisão consciente diante de Deus. Há um tempo atrás, finalizando, nós falávamos aqui acerca, aliás, que ano intenso de palavra que nós estamos tendo, né? Glória a Deus, glória a Deus, né? A gente pensa na responsabilidade, Deus está dando muito, né? Então, prepara aí, se acerta na cadeira, bota o cinto, que vem muita coisa de Deus aí para a gente. Lembra quando nós falamos do poder do nome de Jesus e depois, em outro momento, o poder do sangue de Jesus? Lembra desse tempo? Que a gente falou acerca do sangue e que nós precisamos constantemente clamar pelo sangue de Jesus. Entenda bem o que o texto diz do processo de santificação dos levitas, dos sacerdotes e do rei. Eles foram santificados com a aspersão de sangue. A aspersão de sangue, ela não tem só um significado simbólico para o Antigo Testamento ou apontando para o Novo Testamento em Cristo Jesus. Na verdade, o sangue de Jesus, ele age como se ele fosse um antídoto. Sabe como é que é um antídoto? Antídoto de veneno de cobra, por exemplo, né? Vai lá, como é que funciona? Você pega um cavalo forte e vai dando algumas doses durante alguns dias nele de veneno, para ele começar a reagir no seu sangue e produzir os anticorpos. E depois de alguns dias alguém vai lá e retira lá, separando só a parte do plasma, a outra parte não interessa, porque o plasma é onde está realmente os anticorpos ali, né? Só que nós fazemos essa analogia, ou metáfora, como quiser, trazendo isso, essa responsabilidade do cavalo, do puro sangue, daquele que é forte para a nossa vida, como se nós aguentássemos por nós mesmos receber venenos diários na nossa vida, no sentido da produção dos anticorpos. Sem o sangue de Cristo não teria o mesmo resultado. Os anticorpos na nossa vida em relação ao pecado, em relação a Satanás, em relação a tudo aquilo que nos atormenta, só é possível quando o sangue de Cristo circula nas nossas veias. É o sangue de Cristo que tem poder para eliminar qualquer toxina que corre nas tuas veias. Para que eu quero tirar essas toxinas, pastor? Nem estou me sentindo atacado. Já viu colocar adubo na terra? O que o adubo ajuda? Eu vou colocando mais nutrientes, né? Eu vou colocando mais vitamina, eu vou colocando mais elementos que favoreçam que essa raiz seja fortalecida. A nossa vida, ela não é só salva pelo sangue do Cordeiro, mas ela também é mantida pelo sangue do Cordeiro. Não adianta você dizer, eu sou salvo, Cristo me salvou, olha que obra linda que fez na minha vida, até choro. Oh. Mas se depois você se afasta, como Ezequias fez aqui, com seu orgulho, com a sua presunção, né, de se achar alguma coisa, esse sangue não vai mais fazer efeito. Você precisa clamar pelo sangue de Cristo. Eu quero encerrar essa palavra com 3 frases. Primeiro, não jogue pedras para cima. Não jogue palavras ao vento das quais você não tem controle sobre elas. Porque elas podem atingir tantas pessoas que você não gosta, como também pessoas que você ama, e que podem causar mal. A segunda frase que eu gostaria de deixar é tempo de voltar para Deus. É tempo de restaurar o altar do Senhor.
É tempo de tomar atitudes que façam o Senhor sorrir para você. Pastor, sorrir para mim? Pois é, mas Deus vai gerar isso em você. Um sentimento de percepção e de sensibilidade do Espírito Santo, de saber que quando eu estou fazendo algo que Deus se agrada, como é que Deus sorri, pastor? Não sei, deve ser igual a mim, né? Mas eu não sei, mas eu sinto. Pastor, mas quando eu faço alguma coisa que eu não... Eu sei, eu estou me escondendo, estou dando uma de Adão, estou me escondendo. Você sabe. Porque o Espírito Santo é quem ensina todas as coisas, inclusive essas coisas. Não atire pedras para o alto. Se renda diante do Senhor. E tome uma atitude de fé nessa manhã. Quero convidar aqueles que buscam isso da parte do Senhor. Eu não vou chamá-los para vir ao altar, a não ser que você queira aceitar Jesus. Aí está sempre em ordem. Se esse é o desejo do teu coração, pode se esparramar aqui no altar, porque não tem lugar melhor para ficar. Mas se não é por esse chamado, eu quero que você, no seu lugar mesmo, feche seus olhos diante de Deus e tenha um momento de intimidade com Deus, no sentido de perguntar ao Senhor: Pai, eu tenho tomado a atitude que está no teu coração? Eu tenho me rendido diante de Ti da forma que o Senhor requer de mim? Eu conheço qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Feche seus olhos, fale com Deus nessa manhã. Se você quiser ficar ajoelhado aí no seu lugar, você pode ficar. Se você quiser ficar em pé onde você está, você pode ficar. Se você quiser ficar sentado, pode ficar. Mas não desperdice a presença de Deus nesse lugar. Faça desse momento um momento especial na tua vida. Momento de ser tratado por Deus. Oh, Deus. Espírito Santo de Deus, Tu que conheces todas as coisas, nosso levantar, nosso deitar, como nós fomos formados, o amor que foi depositado na criação, o amor que é depositado na nossa vida todo dia, por causa do sangue do Cordeiro. Nessa manhã, Senhor, trabalha em cada um dos meus irmãos e irmãs, na minha vida também, para que essa palavra, Senhor, crie em nós raízes mais profundas, Deus, mais firmes, não sujeitas, Senhor, ao clima que está na superfície, mas ligadas na fonte que é o Senhor. Tu és a fonte da nossa vida, Jesus. Tu és o rio, Senhor, que alimenta a nossa esperança, Pai. Se Ezequias foi poupado, é porque ainda havia propósito para ele e para a sua vida. Do contrário, o Senhor não concederia, Senhor, essa vontade. Quanto a nós, Senhor, quanto à nossa vida, nós não queremos ir para lá
ou para ir até que tenha se esgotado no nosso tempo, na nossa vida, o propósito que o Senhor separou para cada um de nós, Deus. Por isso, Deus, coloque em nós, nessa manhã, um sentimento, Senhor, uma consciência, uma percepção, que trabalhe em nós uma atitude, Deus, uma agenda positiva do Senhor para a nossa vida. Uma agenda que nós possamos ser canal de bênção para as pessoas, não de maldição. Que nós possamos ser canal de boca de Deus, não de boca de Satanás. Sabemos, e tua palavra também diz, que temos que colocar guarda na nossa boca, Senhor. Mas o que nós queremos te pedir é que o Senhor nos ajude. E que cada atitude nossa, Senhor, possa trazer na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa intimidade contigo, o teu sorriso, Senhor. Porque não só pelos louvores, mas a nossa vida precisa ser um estilo de vida de adoração, Senhor. E o estilo de adoração é aquele que em todo momento quer agradar ao Senhor. Trata-nos, Senhor, como o Senhor já tem nos tratado, com misericórdia, Senhor, com amor, com bondade. Mas se for necessário, aperte, Senhor, a cravelha da nossa guitarra. Estica, Senhor, as nossas cordas, para que os nossos ossos não se esfacelem e nem sejam desfeitos por causa do pecado que habita em nós. Pelo contrário, nessa manhã nós confessamos nossos pecados diante do Senhor. Nessa manhã nós confessamos as nossas culpas, as nossas omissões diante do Senhor, para que o Senhor venha até nós e faça em nós a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, trabalha na tua igreja, Senhor. Naqueles que estão aqui, naqueles que não estão aqui, que a partir da nossa atitude, o Senhor nos una. A tua unidade, Senhor, precisa ser vista por toda a terra, que comece a partir de nós, a partir dessa manhã, a partir da entrega que fazemos a Ti, da nossa rendição e adoração ao Teu nome. Que o Senhor abençoe a nossa vida, Deus. Que o Senhor abençoe a nossa casa. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti. Ó Senhor, Deus meu e rocha minha. Amém, amém e amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus.